Olá, nesse meu Gazine eu quero falar de uma trilogia de fanzines ou de artzines que eu elaborei neste ano de 2021. É o Alea Jacta Est. Do latim, a sorte está lançada. Uma frase muito proferida nos quadrinhos do Asterix, né, em que o autor, o roteirista Goscinny, aplicou ao imperador Júlio César. Então, ele aparecia em alguns momentos dos álbuns, quando aparecia o Júlio César, né, em algumas decisões, ele sempre falava Alea jacta est, finalizando uma ordem, uma frase. Então é bem interessante, porque, embora signifique a sorte está lançada, eu fui pesquisar um pouco melhor, né, no dicionário de latim, nas frases empregadas, e aí a explicação é que o Alea jacta est significa algo como uma decisão sem volta e não meramente que a sorte esteja lançada. Mas a gente pode pensar e refletir o seguinte: você tem uma decisão a tomar e aí você aplica uma ou outra escolha, ou uma terceira escolha, enfim, e aí a lea jacta est, quer dizer, não tem mais volta, né? A sorte está lançada também, porque o que advier dali pode ser o que foi planejado, como também pode ter alterações. Enfim, a frase é de impacto e porque tem a ver também com a minha elaboração dos fanzines, que eu vou mostrá-los. Aqui estão as versões impressas, os dois, o volume 1 e 3 tem o formato A5, que é a meia folha de sulfite dobrada ao meio, né? Como vocês estão vendo aqui, um exemplo, né? E o número 2, ele é um minizine de 8 páginas. E que também no verso tem uma espécie de finalização, ou mini pôster, né? Então são 3 minizines do mesmo conjunto. E que vocês podem acessar facilmente no site Marca de Fantasia, do qual eu sou parceiro também. O Henrique Magalhães inseriu uma possibilidade de as pessoas lerem e baixarem em PDF sequencializado, né, os meus fanzines. E aqui vocês podem visualizar os três. Por enquanto tem 12 fanzines aqui que eu elaborei, criei, editei ou co-organizei também, né? Por exemplo, o primeiro aqui é o Irmão Siamês, eu, Edgar Franco. Mas agora tem esses três aqui em sequência, que é o Alea Jacta Est 1, o 2 e o 3. E eu posso, clicando neles, né? Clicando, por exemplo, o primeiro aqui, vocês têm a visualização da versão para leitura, né, em PDF. Podem baixar também, mas aí esse é exclusivamente para leitura, tá? Porque a sequência ela se torna, deixa eu diminuir aqui para vocês visualizarem melhor, ela se torna diferente, né, da publicação, da impressão, mas é fácil de ser lido, né? Eu quero mostrar para vocês, já que vocês já sabem agora que podem acessar, né? Eu quero mostrar para vocês a possibilidade, já dentro da possibilidade não, uma visualização melhor através dos meus PDFs aqui no meu computador, fica mais fácil, eu acho que para visualizar. Deixa eu fazer uma tentativa aqui para ver o que acontece. Só um instante que eu estou aprendendo a lidar aqui melhor com o OBS, que é esse recurso, esse software gratuito que permite a transmissão de dois. Eu estou com um monitor integrado ao notebook, então permite a visualização das duas telas, né? Que é o que eu estou tentando aqui fazer com vocês, né? É isso. Então, deixa eu diminuir aqui, acho que agora eu peguei aqui. Pronto. Então eu vou mostrar para vocês algumas páginas, né? E para vocês entenderem por que eu deliberei nesse título, né? Eu deliberei nesse título porque tem a ver com a maneira em que eu compus os fanzines, né? Eu peguei aqui no meu acervo os meus desenhos, as minhas artes. Então esses dinossauros, por exemplo, que vocês estão vendo,
Eu peguei alguns outros, por exemplo, esse esqueleto que foi feito na época da faculdade, né? Essa pintura a óleo que eu fiz poucas na minha vida, duas ou três quadros, e só restou esse que eu presenteei para os meus primos em Goiânia, né? Já há alguns anos, né? E outros desenhos que eu fazia brincadeira. Então, assim, tem desenhos desde a infância, né? Dinossauros, desenhos atuais como este aqui, né? Que tem a versão normal e a versão 3D, né? E tem essas artes que às vezes eu brincava com isso em 1986, 87. Vocês podem ver que a assinatura, inclusive, era diferente, né? Gás Andraus, ali 86. Eu fazia uns trocadilhos, né? Deforme ação, de deformação. Aqui do lado tem um cartaz e assim caminha a humanidade. Ele não está inteiro porque tem uma pegada e um buraco aqui. Bom, enfim, eu fazia às vezes umas artes fantásticas, a maior parte das vezes, e às vezes umas tentativas de brincar. Eu trabalhei também na época da faculdade de artes, num estúdio de papel e lápis, fazia pestap, que é uma profissão, é uma técnica e uma parte da profissão de publicidade que não existe mais, porque agora é tudo pelo computador, mas você montava jornais, revistas com um tipo de papel já pré-impresso, que seria a matriz que depois seria publicada, né? Seria o pestap, e você cola isso numa folha, trabalhando numa mesa de desenho, né? Enfim, tem vários desenhos aqui nesses fanzines que são alea jacta est. Eu os peguei e fui jogando de acordo com uma ordem desordeira, né? Não havia uma ordem, mas havia uma possibilidade de pegar desenhos antigos, desenhos de várias fases, em alguns momentos em que eu trabalhei numa área que eu não trabalho mais, que é da publicidade, aprendendo a desenhar, usar nanquim, etc. E na faculdade também experimentos como essa página em que eu trabalhei onomatopeias, né? Enfim, como um teste, né? Eu gostava de aparelhos de som também, então tem esse gravador aqui, tape deck. E também criava, né, na juventude, super-heróis, mas brincando com isso, fliper-homem, né? A gente gostava de fliperama, enfim. Bom, enfim, aqui esse é o volume 1, né? Tem o volume 2. Aqui está a versão do volume 2 que é feita para impressão, que não está no site Marca de Fantasia, para vocês entenderem. Qual que é a versão? Essa aqui são as 8 mini páginas. E aqui o verso dela. Então, quando você imprime a página 1, que é do tamanho de uma sulfite A4 deitada, e imprime a 2, né? E aí você, no verso, né? Essa é a frente e essa é o verso. E aí você dobra os 8 quadrantes e faz um corte no meio aqui, nessa área do meio, e ele vira um mini fanzine, né, de 8 páginas. Lá no site não está assim, ele está desse jeito, que é para vocês terem a leitura, né? Então é as mesmas artes que estão lá estão aqui, só que lá como mini fanzine de 8 páginas, né? E o 3, o fanzine 3, mesma coisa aqui, eu tenho a versão para impressão, mas eu tenho a versão para impressão, inclusive, para explicar para vocês como é que se faz um fanzine, né? Na hora de imprimir, ficaria interessante saberem que se essa aqui é a capa e esta aqui é a última capa, já que nós temos a página 2 no verso e a página 7, porque elas se concluem como páginas duplas, né? Então, por exemplo, aqui é a página 4, a página 5, é o meio, é o miolo, porque é um fanzine de apenas 12 páginas, ou seja, 3 folhas de sulfite, né, dobradas ao meio. Fica como uma instrução para quem quer saber. Aqui está, ó. Aliás, esse não tem 12 não, desculpem. Esse na minha mão só tem 2 folhas de sulfite, são 8 páginas apenas, né? Bom, então aqui nós temos mais o terceiro fanzine, que é a mesma coisa, né? Aqui, por exemplo, tem uma imagem de uma história em quadrinhos em que eu havia feito, né, um rascunho no preto e branco, na caneta, e eu coloquei aqui o rascunho original, a caneta, e depois a reprodução, quer dizer, reproduzir não. Eu peguei daquele original e eu refiz em 4 páginas, e no fim ele se tornou assim. Foi publicado em vários fanzines, né? Até num fanzine meu. E ele é uma sequencialização que dá uma arte só que em separado você também consegue ler e saber que tem sequência.
Bom, e aqui, por exemplo, tem uma fase em que eu era mais novo, desenhava super-heróis, né? Com 15, 16 anos. Tudo em processo criativo, eu não gostava de copiar nada, era da memória ou então criava totalmente como esses aqui. Esses três fanzines, né, que são o Alea Jacta Est. Eu vou voltar aqui para a página então do site, que vocês visualizam melhor, né? Vou até ampliar aqui. Esses fanzines, artesines, né, que são o Alea Jacta Est 1, o 2, que é o minizine, e o 3, como eu falei, vocês acessam no site Marca de Fantasia, né, que é esse site aqui, né, Marca de Fantasia. É isso, quer dizer, aqui está um pouco da minha arte, né? Aqui está um pouco da minha arte, para vocês conhecerem um pouco mais, né? E um pouco do processo criativo, né? Por que eu criei esse fanzine com este nome? Então o processo criativo me vem no momento que eu engendro. Eu fiz o primeiro e aí eu pensei, vou fazer um segundo. O segundo saiu com outro formato e um terceiro. E aí eu fechei essa trilogia por hora. Tem outros fanzines também, alguns já finalizados, né? Que mais pra frente eu vou comentar sobre eles. Então, quem quiser conhecer e ler gratuitamente esses artezines, esses fanzines de arte que eu crio, estão no site Marca de Fantasia. Até o próximo.